Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o William Cardoso e a gente não teve vídeo na quarta, enfim, porque eu comecei a trabalhar aqui em Portugal. Calma, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo. E por conta disso eu tô gravando e se tudo der certo esse vídeo vai sair no domingo à tarde, ok? No horário de Brasília aí. E como a minha semana foi muito corrida por conta do trabalho, eu pedi para que vocês colaborassem, mandassem algumas sugestões e hoje a gente vai falar sobre algumas delas. Uma delas é justamente o título do vídeo, né? Sobre se eu já senti xenofobia morando fora, morando em Portugal ou na Argentina. E a gente já vai falar sobre isso, ok? Mas antes disso, eu quero pegar aqui algumas perguntas que me mandaram aqui para ser um pouquinho mais lúdico e mais divertidinho antes da gente entrar no assunto que é um pouco mais complicado. Eu vou responder algumas perguntas que mandaram na aba de comunidade aqui do canal. Então, se você não é inscrito, aproveita, desce aqui embaixo e aperta no botão inscrever-se e ative as notificações. Como você já tá vendo, a gente tá quase em 90, em 39 mil inscritos, né? Talvez quando você estiver assistindo a gente já tenha chego, mas a meta é 40 mil para esse ano. Enfim, vamos para os comentários que fizeram na aba de comunidade. Do canal Passaporte, o Miles Ranch falou para fazer vlogs da minha vida aqui em Portugal, por favor. Vocês querem que eu faça? Deixa aqui embaixo nos comentários com sugestões do quê? Tipo, supermercado? Voltinhas? Eu acabei de voltar da rua, tava andando de trotinete porque eu fui buscar um negócio aqui perto de casa. Trotinete são patinetes elétricos que tem por aqui, mas enfim. O Thiago Soares comentou, com o que você está trabalhando e em relação a brasileiros encontrar trabalho aí? É fácil por questões do idioma ser parecido? O Thiago é um conhecido meu, por isso que ele fez essa brincadeira com o idioma ser parecido. Obviamente existem as variações entre o português do Brasil e o português de Portugal, mas é o mesmo idioma, né? Tem aí as questões de vocabulário que mudam um pouco, assim como existem até dentro do próprio Brasil, né? Uma pessoa do sul do Brasil, no Nordeste, vai encontrar várias diferenças, assim como o contrário. Enfim, eu estou trabalhando numa empresa de manutenção e limpeza. Se caso você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui em cima falando sobre o modo como a gente olha para o trabalho, né? A ideia do subemprego, que está pagando as minhas contas e está sendo uma experiência muito bacana. Sobre encontrar trabalho aqui, uma outra pessoa perguntou se era fácil ou se havia preconceito, alguma coisa do tipo. E depende do tipo de trabalho que você procura, né? Porque aí é aquela questão que eu já falei em vídeos aqui do canal. Portugal não é um país para você enriquecer, é um país para você viver com muita qualidade de vida, ok? E aí tudo vai depender de como você como você olha para esse projeto de vir morar, trabalhar e estudar em Portugal. Né? Você não vai conseguir, isso eu já falei num vídeo aqui nas últimas semanas, você não vai conseguir deslocar sua vida totalmente para Portugal e estar na mesma zona de conforto, com o mesmo padrão de vida, com o mesmo tipo de trabalho ou a mesma hierarquia que você tinha logo que você chegar. O primeiro período, né, a curto prazo, você vai passar por muito perrengue. Então você tem que entender isso, porque senão você vai se frustrar. A gente precisa entender isso, a gente precisa entender de que quando a gente se muda, o primeiro momento é o momento em que a gente vai ter problema. E vir com a ideia romantizada de que não vai haver problema é a receita certa para frustração. O Douglas Barros comentou justamente o Thiago, falando de que ele mora aqui, que ele tem a experiência de trabalhar em 2 empresas de telecomunicação. No shopping agora ele está trabalhando desde casa, aí que é tranquilo. E outra pessoa, que foi o Clayton Apollo, diz que ele pergunta se estudar meio período e trabalhar no outro é possível. E como é a situação na Itália, na Espanha e em Portugal. Aí o Douglas comentou depois de novo dizendo que sim, é possível, de que ele trabalha das 6 à meia-noite e que os trabalhos part-time são bastante comuns. Realmente, por exemplo, o trabalho que eu tenho hoje eu estou fazendo 40 horas, eu estou fazendo tempo integral, mas quando as minhas aulas começarem, eu entro num contrato part-time, ou seja, 20 horas semanais, e se eu conseguir fazer algumas horas a mais, aí é hora extra, ok? Não são tão incomuns, eu não diria que é tão fácil assim de achar part-time, ou seja, meio período, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Só que aí, de novo, é aquela história de você entender de que às vezes você tem que, num primeiro momento, começar a trabalhar com serviços que você talvez no Brasil não pensaria em trabalhar. Mas o importante é pagar as contas e ter um trabalho digno e tá tudo certo. Aí algumas pessoas perguntaram sobre revalidar o título e trabalhar como médico em Portugal. Tem um vídeo na playlist Medicina pelo Mundo aqui no canal. Aí outra pessoa perguntou como validar o diploma de medicina em outros países da Europa depois de 3 anos na Espanha. A minha ideia, e eu vou ser bem sincero com respeito a isso, a minha ideia não é que eu não quero mais tratar sobre esse assunto, né? Assim como outra pessoa que veio aqui, deixa eu achar aqui a pergunta que ela mandou, ela disse sobre transferir medicina para algum país da União Europeia,
sobre indicação de faculdade na Argentina ou no Uruguai. Não é que eu não quero tratar sobre isso, é que eu não quero me centrar só nisso. Não quero que tudo que eu fale aqui no canal seja vinculado à medicina. Obviamente, eu continuo trabalhando com assessoria de medicina para a Argentina, né, com a agência de intercâmbios, mas... né? Vamos expandir um pouquinho. A minha ideia aqui é justamente poder expandir os horizontes do canal também e do que eu quero falar. Como vocês viram nos últimos vídeos aqui do canal, eu gosto de falar sobre outras coisas e não só sobre isso, ok? Sobre fazer transferência para cá é um pouco mais complicado, assim como trabalhar 3 anos num país para revalidar em outro, já respondendo a pessoa que fez essa pergunta, que foi a Leila Razali. Tudo vai depender dos países, porque o que acontece? Pela ordenança, que se eu lembrar eu coloco o número dela aqui na tela, da União Europeia, a partir do momento em que você, como estrangeiro, revalida o seu título num país da União Europeia, para que você possa trabalhar em outro país da União Europeia, você não precisa fazer revalidação nesse segundo país da União Europeia. Você precisa ter trabalhado pelo menos por 3 anos naquele país. E isso é para todos os cursos, tá? Não é só para medicina. Digamos assim, a pessoa fez a revalidação dela de X curso, independente do curso, para Portugal, mas aí daqui 3 anos surgiu uma oportunidade para ela ir trabalhar, não sei, na França, por exemplo. Ela pode, ela não vai precisar fazer todo o trâmite de revalidação de novo, porém sim ela vai ter que seguir o processo de inscrição na ordem ou no órgão colegiado ou no conselho da sua profissão naquele país, nesse caso específico. Geralmente se pede, além de um comprovativo do tempo de trabalho, do trâmite que você fez da revalidação aqui em Portugal, por exemplo, um certificado de proficiência na língua, geralmente se pede C1, e aí, dependendo do país, ele pode solicitar algum documento a mais ou não. Mas não é um processo de revalidação, é um processo burocrático de inscrição no órgão colegiado. O Marcos me perguntou se eu pretendo voltar a morar no Brasil. Eu respondi pelo Instagram, para quem me acompanha lá também, né? Tá aqui do lado, como sempre. Eu não posso dizer que nunca voltaria para o Brasil, porque obviamente nada me assegura de que nada vai acontecer comigo, ou com os meus pais, ou com a minha família, e que me force a voltar para o Brasil. Mas mesmo quando eu morava na Argentina, o Brasil nunca foi um projeto de retornar ao Brasil. Catarina me perguntou o meu restaurante favorito em Roma, porque ela está indo viajar e gostaria de saber. Eu viajei para a Itália 3 vezes já, mas só uma vez eu fiquei em Roma. Eu lembro que a comida de rua em Roma é muito gostosa. A pizza al taglio, a piadina, o panino são muito bons e obviamente tem os restaurantes que são muito bons de massas, né? Mas enfim, aí entrando no assunto principal aqui do vídeo de hoje, que é a pergunta, o comentário que Ariel fez, que eu não sei se é menino ou menina. Ela diz: William, posso te chamar de Will? Tô pretendendo ir para Portugal, decidindo entre Estados Unidos também, não é nada definido. Quando eu terminar a faculdade, que nem comecei ainda, mas estou me organizando e estudando para passar em medicina e tomando cuidado ao sair do Brasil e etc. Imagino que tomando cuidado com respeito à documentação e tudo mais. Minha família sempre fala de que os portugueses são xenófobos com os brasileiros. E eu queria que você postasse um vídeo a respeito disso. Isso divide a minha opinião, por mais que ache que não funcione assim. Vi alguns youtubers falando sobre, mas é meio confuso. Já sofreu com isso? Acha que é verdade? Estou pesquisando a respeito, pois me chamou a atenção. Eu vou fazer 2 comentários. Primeiro, que eu já falei aqui nesse vídeo, né? A dúvida da pessoa é sobre Portugal e os Estados Unidos. E como eu falei no primeiro momento, né? São 2 projetos bastante diferentes, né? Porque os Estados Unidos tu vai com foco bastante financeiro, querendo ou não. E Portugal é por uma questão de qualidade de vida. Não que médicos ganhem mal em Portugal, porque eles ganham muito bem para o custo de vida aqui em Portugal, ganha-se muito bem, tá? E mesmo convertendo para o valor do Brasil, porque quem gosta de converter é um valor muito bom. Mas vamos lá, sobre xenofobia. Eu vou falar tanto da Argentina quanto de Portugal, sobre os 2 países em que eu vivi, certo? Se eu já senti isso na pele. Porque se eu não vivi uma experiência, não significa que os outros não tenham vivido. Porque aí vem para uma questão de bom senso novamente. Toda pessoa que, né, para pensar um pouquinho sobre o que é a xenofobia, sobre esse tipo de violência, o medo ao estranho, o medo ao diferente, o medo àquilo que não é normal, entre aspas, para a nossa sociedade, se entende de que em muitos desses aspectos
eu passe desapercebido e por conta disso eu não tenha, no meu caso, experimentado esse tipo de violência. A gente sabe que uma mulher vai sentir xenofobia ou assédio ou qualquer tipo de violência muito mais do que um homem. Uma pessoa negra vai sentir muito mais do que uma pessoa branca. Eu tenho esse privilégio de ser um homem branco cisgênero e por conta disso eu não sofrer com nenhum tipo de violência na rua se eu tiver com a boca fechada. Infelizmente, esse tipo de discriminação pela nossa aparência também existe, né? É muito comum a gente ver pessoas negras falando justamente sobre a questão de xenofobia na Argentina ou em outros lugares. Eu nunca tive nenhuma experiência descarada da pessoa vir e cometer algum ato de violência, seja violência verbal ou outro tipo de violência, obviamente. Mas claro, a gente sente em alguns aspectos, eu já senti na Argentina, aqui em Portugal não, uma questão velada, aquela coisa ali nas entrelinhas e que tu entende que tu não é bem-vindo, mas enfim. Só que tem uma questão aí falando sobre os portugueses e o povo achando que português é rude, xenófobo, enfim. Que é algo que eu tava conversando no trabalho essa semana com os meus companheiros de trabalho. A gente tem a mania, um grande número de pessoas tem a mania de achar de que quando você sai do Brasil, as outras pessoas desse país para onde você se mudou têm que agir conforme a regra brasileira, né? De ser amável, de ser receptivo, enfim, insira aqui o adjetivo que você quiser sobre como o brasileiro se porta com respeito a outras pessoas. Né? Com uma pessoa nova na comunidade. E não é assim. Né? O português, o argentino, o X nacionalidade, ele vai seguir a sua norma de conduta social do seu país. E o português ele é muito mais direto ao ponto, ele é muito mais fechado. Né? Tanto é que a proprietária do lugar onde eu moro, ela disse que, acho que é ela que falou uma vez, de que existe até essa questão de que, no modo de falar, de que o brasileiro fala um português com açúcar, porque a gente fala tudo com mais tranquilidade, com mais amabilidade, e o português não fala dessa forma, não age dessa forma. Então a gente precisa primeiro entender de que é uma questão social. Obviamente, existe uma baita de uma diferença entre a pessoa estar sendo violenta no modo como ela fala, no modo como ela se porta, no modo como ela conduz a relação interpessoal contigo, e outra é ela ser do jeito dela. Né? Acho que a gente precisa parar de querer florear as coisas e que as pessoas tratem a gente como se a gente ainda estivesse no jardim de infância. Eu sei que não é o caso da pessoa que fez esse comentário, só tô aqui expandindo um pouquinho mais. E tem outra questão também, né? Porque a gente adora falar de que em tal lugar fulano ou tal nacionalidade não gosta de brasileiro, é xenófobo, o povo fala dos portugueses, por exemplo, ou dos argentinos, a relação entre Brasil e Argentina, mas o brasileiro também é xenófobo, né? O brasileiro, ele se dá conta desse tipo de violência quando a água bate na bunda e quando ele vive um processo parecido, porque, né? É só a gente parar e voltar um pouquinho aí no tempo sobre quando o Brasil recebeu os imigrantes haitianos, os refugiados sírios, os venezuelanos. Eu não sei no resto do Brasil, mas na minha cidade os comentários absurdos que eu escutava nas poucas vezes que eu ia para lá sobre os venezuelanos, sobre os haitianos, os comentários que, sabe, aquela violência maquiada de brincadeira, a xenofobia maquiada de brincadeira, sabe? Falando, não, porque não tenho nada contra, mas, né? Esse é um tipo de violência, né? É uma violência que afeta o modo como aquela comunidade se integra e faz parte, né, da sociedade como um todo. Mas enfim, sintetizando, eu não posso dizer que não existam situações de xenofobia em Portugal, porque sim, existem, mas a gente não pode deixar de que um projeto nosso seja jogado fora, seja desperdiçado por conta de situações isoladas. Porque assim, óbvio, uma situação ruim, ela pesa o mesmo peso do que 10 situações boas. Isso a gente sabe. Mas são situações isoladas, as situações de xenofobia. Mas são situações isoladas, né? Porque se a gente parar pra pensar, deve ter o quê? 100, 150, 200 mil brasileiros morando em Portugal. E eu não tô exagerando no número, é mais ou menos isso. E existem muitas situações de xenofobia que se reportam e que chamam a atenção e devem ser reportadas. A gente não pode tampar ali o sol com a peneira sobre um problema que existe. Mas
são problemas isolados quando tu paras para pensar numa comunidade tão grande, certo? Então não desperdice um projeto seu, não desanime nesse projeto por conta desse tipo de situação. Mas também não se cale, né? Entenda se aquela situação que você está vivendo é só realmente um choque cultural, de que é um pouco diferente do modo como você está acostumada na sua zona de conforto, no seu país, na sua comunidade, ou se realmente a pessoa está sendo violenta. Se caso estiver te discriminando, estiver sendo violenta de alguma forma, denuncie. E dessa forma a gente termina mais um vídeo aqui do canal, com um vídeo um pouco mais longo, de novo, aqui no canal. Já está virando quase tradição. E se inscrevam para não perder novidades, comentem aqui embaixo, né, as coisas que eu perguntei no início do vídeo, ou sugestões e tudo mais. Se inscrevam, acho que eu já falei, curtam, compartilhem com os amigos de vocês, ativem as notificações e a gente se vê no vídeo da semana que vem. Talvez na quarta, talvez no domingo. Tudo depende de como for a semana, ok? Até mais. Tchau.